A paz do Senhor, igreja. Amém. Gostaria de pedir à igreja, quem puder, por favor, ir abrindo a Bíblia em Marcos 2, versículo 13. Marcos 2, versículo 13. Marcos 2, versículo 13, que fala assim, amém, igreja? E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele. E ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Amém? Podem se assentar. Gostaria de agradecer a confiança do nosso pastor, porque é muita responsabilidade. Mas nós somos soldados de Cristo, como eu sempre falo. E nós estamos aqui para servir. E eu gostaria de fazer um paralelo, entre Mateus, Levi, que antes se chamava Mateus, Levi, e depois de chamar, ele passou a se chamar de Mateus. E sobre aquele jovem, rico, que tinha muitos bens e chegou a Jesus. Eu queria fazer um paralelo. Aqui fala as duas faces da escolha, São duas faces. Mateus, ele teve a alegria da rendição. Mateus era rejeitado. Mateus era aquela pessoa que ninguém gostava de estar perto. Os judeus não gostavam dele. Ele era um publicano, cobrador de impostos para o Império Romano. E ele era visto como um traidor da própria pátria, um pecador. Sua vida era marcada só pelo lucro fácil, e as custas do próprio povo. Então, assim, ele cobrava impostos do próprio povo para os romanos, porque eram os romanos que estavam dominando, e ele era como se fosse um traidor naquela época. Então, ele era assim como se fosse prostitutas, ninguém gostava de ficar perto dele. E ele era julgado, Quantas das vezes, nós somos julgados? As pessoas nem nos conhecem pessoalmente, mas nos julgam, Tem aquelas pessoas que só olham, às vezes nem para a nossa família mesmo, da nossa casa, nós somos julgados. E Mateus era aquele tipo de pessoa, que era muito julgado e era uma vergonha estar perto dele. Ninguém gostava de estar perto. Existem pessoas que olham para outra pessoa, um amigo ou alguém do trabalho, por ouvir falar que aquela pessoa, é assim, é assado, você pensa assim: não vou ficar perto dele não, porque isso aí é uma vergonha até de ficar perto dele. Ninguém quer estar perto. Mas Mateus, ele tinha um chamado incondicional. Um dia, Jesus passou ali onde ele estava. Ao passar pela coletoria, que é onde ficavam os cobradores de impostos, onde Mateus estava, Jesus passou. E Jesus,
Ao contrário do jovem rico, que já chegou em Jesus correndo para falar: eu sou, eu faço tudo que Jesus falava para ele. Não, mas eu faço. Ele foi ao contrário, né? Quando Jesus passou, Jesus não pediu a Mateus um currículo de boas obras. Ele não questionou o passado de Mateus e nem fez uma exigência. Ele não chegou para Mateus e falou assim: Mateus, e aí? Me fala aí o que você faz. Apesar que ele já sabia, né? Porque todo mundo estava vendo o que Mateus fazia. Mas ele simplesmente diz: siga-me. Siga-me. E a resposta foi radical. Mateus imediatamente ele levantou, deixou a mesa cheia de moedas de ouro e seguiu Jesus. Porque para ele o encontro com o Mestre foi infinitamente mais valioso do que qualquer segurança financeira. Ele só ouviu: siga-me, siga-me, e ele foi. Às vezes o Senhor fala conosco: vem. Você escuta a voz do Senhor falar com você: vem, hoje é o dia, hoje eu quero falar com você mais profundamente, vem, siga-me, me siga. Mateus não se rendeu ao que estava por vista em cima da mesa, as moedas de ouro. Ele não ficou por vista, ele ouviu a voz de Deus, a voz de Jesus. Jesus estava passando, era uma oportunidade única. Quem sabe Mateus já tenha ouvido antes falar sobre: olha, tem um homem ali realizando muitos milagres. Às vezes você já ouviu isso de algum colega no trabalho, de algum irmão da igreja que passa e fala algo de Deus para você. Mas Mateus não desprezou. Ele não desprezou: siga-me. A resposta dele foi imediatamente, largou tudo e foi. E quando ele foi, em vez de tristeza, virou uma festa. Virou uma festa por quê? Porque imediatamente Mateus já providenciou uma festa. E ele ofereceu um banquete em sua própria casa, celebrando a sua nova vida com o Salvador. Ele falou de Deus. Às vezes nós olhamos alguém que teve uma vida completamente destruída, seja pela prostituição, seja pela droga, e você vê assim, um agir de Deus tão sobrenatural na vida daquela pessoa, que você até se espanta: nossa, mas aquela pessoa fazia isso, e hoje olha isso. E aquela pessoa gera um testemunho de vida. Por quê? Porque ele ouviu: siga-me. É o siga-me que faz a diferença. É o siga-me que muda tudo na sua vida, que faz você ser luz em vez de trevas. Faz uma diferença imensa, que as pessoas olham e ficam assim, você gera aquele testemunho. Agora, vejamos o jovem rico. Ele se achava autossuficiente. Isso é uma tristeza, né? A tristeza da autossuficiência. Ele buscava as aparências. Ele foi até Jesus. Não foi Jesus que foi até ele. Ele foi até Jesus correndo para falar, né? Para perguntar para Jesus como ele iria, né? Entrar na vida eterna. Como ele queria aquilo, ele almejava aquilo. Olha que interessante. Ele se aproximou de Jesus correndo, demonstrando aparente zelo. Ele parecia ter a vida perfeita. Era jovem, rico, influente e cumpridor das leis. Existem pessoas assim. Eu?
presbítero, pastor, estou garantido. Acha que isso, que Deus vê como um homem vê. Porque você acha que você tem a vida perfeita, mas é o Senhor que conhece a sua vida. Quem você é dentro de casa, quem você é no seu trabalho, quem você é como amiga. Essa é a sua amiga. Mas por trás, só Deus sabe se você é amigo de verdade. Porque você acha que porque você está vindo todo domingo, que você vem toda semana na igreja, você é uma coisa na igreja, mas em casa você é outra, você acha que a sua vida é perfeita. Mas o Senhor conhece você. Você pode esconder de todo mundo quem você é, mas dele você não esconde. Porque você pode ir no mais profundo, ele vai estar lá. Você pode estar nos mais altos, ele vai estar lá. E ele olhava para a aparência. Ele olhava o palpável. E ele tinha a ilusão da salvação pelas obras. Quantas pessoas, né? Muitas das vezes já fizeram tanto e acham, agora não preciso fazer mais não, já fiz muito. Mas a caminhada com Deus é constante. É todo dia. Não existe acúmulo. Hoje eu fiz. Eu estou há tantos anos fazendo. Eu já fiz muito. Olha, eu estou até salvo. A pessoa se garante no tempo de experiência na casa do Senhor. E ele achava. Ele tinha a ilusão da salvação pelas obras. E ele falava assim: a tudo isso eu tenho obedecido. O Senhor falava com ele, e ele falava: a tudo isso eu tenho obedecido. O que ainda me falta? Ele acreditava que a sua lista de boas ações era suficiente para comprar a eternidade. Quantas pessoas acham, né, que as obras que fazem na terra já é o suficiente para comprar a eternidade? Quantas pessoas? E Deus, nosso Jesus, que é soberano sobre tudo e sobre todos, ele conhecia o coração daquele jovem. Ele conhecia. E ele foi no ponto. E o ídolo foi revelado. Jesus conhece os corações. Ele tocou na maior ferida daquele rapaz. Aí Jesus falou assim: venda os seus bens e deu dinheiro aos pobres. Mas a riqueza daquele jovem, né, não era apenas material, era o ídolo que ocupava o primeiro lugar. Porque muitas das vezes, irmãos, nós temos ídolos que ocupam o primeiro lugar. Nessa noite, faça uma análise. Existem ídolos que ocupam o lugar de Deus na nossa vida muitas das vezes, e nós não podemos deixar. É o seu dinheiro, é o seu esposo, a sua esposa, que é. Porque aquele jovem era o dinheiro, era o bem material. Ele queria a vida eterna. Ele achava que ele iria comprar a vida eterna, porque a vida eterna não se compra assim. Quem sabe, eu fico imaginando que aquele rapaz, ele poderia ser um grande pregador da palavra de Deus. Ó Mateus, Levi. Quando ele ouviu a voz do Senhor, tudo mudou na vida dele. Ele virou. Se nós temos um livro de Mateus hoje, nós podemos ver a obra que o Senhor fez na vida dele. Ele escreveu, ele viveu, ele abandonou as coisas materiais e ele seguiu, ele ouviu. Porque Jesus conhece o nosso coração, irmão. Ele sabe qual é o nosso ídolo. O que nós temos colocado no lugar de Jesus. E naquele momento o ídolo foi revelado. E o resultado?
Ele se retirou triste, pois preferiu manter o controle de seus bens a confiar em Deus. Muitas das vezes nós queremos manter o controle da nossa vida, achando que nós podemos fazer, não precisamos de Deus, que nós não precisamos de Jesus. Não confiar em Jesus é um grande engano do homem. Não confiar no poder de Deus é um grande engano do homem, porque quem transforma é Deus, quem liberta é Deus, quem salva e quem cura é Deus, é Jesus. Só Ele pode mudar o quadro da sua família, da sua casa. Não adianta você pensar que você vai com as suas forças, porque não vai. Você não vai conseguir com as suas forças. É joelho no chão, é oração, é botar Jesus em primeiro lugar. É entender que você não está bem, que Ele é o seu médico, porque Ele veio, sim, aos que estão doentes. Se você acha que você é santo, você está errado, porque nós precisamos desse médico. Mas Ele não vai te julgar, não se preocupe, porque Ele não julgou Mateus. Nessa noite, se você tiver de fazer um concerto com o Senhor, faça, porque Ele não vai julgar. Ele hoje está falando com você: conserta o que está errado, me ouve, siga-me, muda o cenário daqui para frente. Eu posso mudar a sua realidade, eu posso fazer você ser o que você nunca foi. Na minha presença. E vejo que a diferença entre o jovem rico e Mateus não é a quantidade de dinheiro que eles possuíam, mas o que cada um valorizava mais. Porque os dois eram ricos. Mateus era rico, né? E o jovem também era rico. Mas qual a diferença? Um dava valor às coisas materiais e o outro viu que as coisas materiais não serviam nada. Siga-me, a voz do Senhor falava mais alto. Ele deu mais valor à voz de Jesus. Enquanto o outro estava ali com Jesus na sua frente, o Senhor falou: vende, vem, vende os seus bens e vem. Ele não ouviu a voz do Senhor. Porque o jovem rico, ele achava que a salvação dependia do seu próprio esforço. E ele não estava, querendo entregar esse controle para Deus. Porque ele achava que seguir Jesus era um preço muito alto. Tem muita gente que não quer abrir mão do que tem, porque acha que seguir Jesus é um preço muito alto. Não quer negociar. Não quer negociar. Tem muita gente que não quer negociar. E para servir Jesus tem que deixar, porque Ele manda deixar. Se você rouba, não vai roubar mais. Se você mente, não vai poder mentir mais. E tem gente que não quer parar. Não quer parar. Esse preço é muito alto. Melhor ficar assim mesmo. Aí vai vivendo igual um crente morto dentro da casa do Senhor. Vai vivendo igual um crente morto, que só parece um zumbi dentro da casa do Senhor. Ai de ti, porque chegará o dia de que todos terão que prestar contas e você vai ter que apresentar. E não adianta você achar que está escondendo do Senhor, porque dele ninguém esconde nada. Ele sabe quem você é, meu irmão. Ele sabe quem você é dentro de casa, como pai, como mãe, como amiga. Não adianta você falar uma coisa e viver outra. Os fariseus eram assim. Os fariseus eram assim. Então o jovem rico, ele acreditava que a salvação era um preço muito alto. Ele não estava disposto a pagar. Mas Mateus entendeu a graça.
Ele sabia que estava doente. Olha só, gente, que coisa linda. Ele sabia que estava em pecado e que precisava do médico. Ele não viu o chamado como um fardo, mas como o maior dos privilégios. Mateus entendeu. Mateus entendeu que ele estava doente e precisava do médico. Muitas das vezes nós não queremos entender, nós até sabemos, mas nós não queremos entender. Porque é muito caro. É muito caro. Ninguém quer pagar o preço. Mas o maior preço Jesus pagou naquela cruz. Ele deu seu sangue por você e você não quer pagar o preço de ouvir ele falar: segue-me. Aleluia. E muitas das vezes a gente age, né, como aquele jovem rico, tentando justificar os nossos erros com boas ações, enquanto escondemos o coração nas áreas das quais não queremos abrir mão. Jesus não exige que todos fiquem literalmente pobres, mas exige soberania sobre as nossas vidas. É a soberania, é você entender que Jesus, que nosso Deus está na frente de tudo. Se você vai fazer alguma coisa, coloca Ele na frente. Ora, pergunta para Ele: Senhor, é isso que o Senhor quer de mim? É isso que o Senhor quer para minha casa? É isso que o Senhor quer para minha família? Porque muitas das vezes, irmão, nós estamos dentro da casa, Deus está falando, siga-me, porque isso é o que eu quero para você, e você não está disposto a ouvir. Ele quer soberania. Mas aonde que a gente tem colocado o nosso coração? Como que a gente tem feito a obra do Senhor? Você está disposto a renunciar às suas inseguranças humanas para viver a alegria da segurança com Cristo? Aonde você tem colocado seu coração? É uma noite de reflexão. Aonde nós estamos colocando o nosso coração? Será que o nosso coração está com Jesus? Nós estamos fazendo o melhor para Ele? Será que nós estamos colocando Ele acima de tudo? Acima de todos? Existe uma grande diferença em Mateus e esse jovem rico. Porque um tinha tudo para ser e o outro foi. Um não quis, o outro quis. Mateus, depois que ele se encontrou com Jesus, que ele teve esse encontro com Jesus, que quando Jesus chega, tudo muda. Depois que ele teve esse encontro com Jesus, ele fez toda uma mudança na vida dele. Ele trouxe Jesus para dentro da casa dele. Você tem trago Jesus para dentro da sua casa? Você tem colocado Jesus na mesa? Ele botou Jesus na mesa. Colocar Jesus na mesa é você ensinar os seus filhos. É você ter testemunho de vida. É você ser sincero perante ao Senhor. É você fazer tudo para Deus, para Jesus, na sua casa, na sua família. É você não se importar com o julgamento dos outros. Porque os fariseus, eles julgavam. Não julgue. Não olhe para o seu irmão e julgue. Você não tem esse direito. Você não tem. Nós não temos esse direito. Porque Mateus era julgado, mas Jesus viu o coração dele. Não julgue. E nessa noite, eu quero deixar bem frisado o 17, né? O 2,17 de Marcos, que fala, né? Que Jesus, tendo ouvido isso, disse: ele ouviu o que os fariseus estavam falando. Jesus não se importa com o que pensam de você, a respeito de você, não. Ele te conhece. Ele te conhece.
O homem te vê por aparência, mas ele vê e conhece seu coração. É nessa noite, ele está falando com você. Siga-me. Siga-me. Não deixe de ouvir a voz do Senhor. Não deixe de fazer como Mateus fez. Mateus teve uma ação. Não deixe de ter ação na sua vida. Faça. Tenha ação. E aqui, no 17 fala, Jesus tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Se você nessa noite veio nesse lugar e se acha invisível para Jesus, isso não é verdade. O inimigo está enganando você. Jesus é o médico dos médicos e nessa noite Ele quer curar você. Ele quer curar os seus traumas, Ele quer curar a sua dor. Se você veio nessa noite aqui buscando uma resposta do Senhor, hoje Ele está dizendo: siga-me. Ouça a voz de Jesus Cristo nessa noite. Faça uma mudança de vida. Hoje Ele está te chamando. Siga-me. E até aqui o Senhor deu. E eu quero agradecer a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.